Depois dos 60 anos, muita gente começa a sentir que o corpo já não responde do mesmo jeito. A energia cai mais rápido, a memória parece ficar mais lenta, a pressão oscila com mais facilidade e aquela disposição que antes vinha naturalmente agora precisa ser conquistada todos os dias. E o curioso é que, enquanto muita gente procura soluções complicadas, caras ou difíceis de manter, existe um ajuste muito simples que pode começar justamente no primeiro hábito da manhã, o café. Eu não estou falando de transformar o seu café em remédio. Também não estou falando de uma fórmula milagrosa, não estou falando de adicionar uma pequena quantidade de cacau 100% puro, sem açúcar, ao seu cafezinho diário. Esse pó escuro, de sabor mais intenso e levemente amargo, é muito diferente do achocolatado comum que muita gente tem em casa. O cacau verdadeiro não é feito para adoçar. Ele é usado para enriquecer o sabor e trazer compostos naturais que podem ajudar o corpo dentro de uma rotina mais saudável. Eu sou o doutor Theo Lins, e hoje quero te explicar de forma simples por que o cacau 100% pode ser uma escolha até interessante, principalmente para quem já passou dos 60 e quer cuidar melhor da circulação, da energia, do cérebro e dos hábitos alimentares sem depender de promessas exageradas. Pense na sua manhã. Talvez você acorde, vá até a cozinha, passe o café e tome a primeira xícara quase sem perceber. Esse gesto se repete todos os dias. Por isso, qualquer pequena melhora nesse momento pode fazer diferença ao longo do tempo. O problema é que muitas pessoas usam o café como uma desculpa para consumir açúcar demais. Colocam 2 ou 3 colheres de açúcar, misturam achocolatado, comem junto um pão doce ou uma bolacha recheada e depois não entendem por que sentem fome de novo pouco tempo depois, ou porque a energia sobe e despenca ainda pela manhã. O cacau 100% entra como uma alternativa mais inteligente. Ele deixa o café mais encorpado, com sabor mais profundo, e pode ajudar muita gente a reduzir aos poucos a necessidade de adoçar tanto. No começo, o gosto pode parecer diferente, porque o paladar está acostumado ao excesso de açúcar. Mas, com alguns dias, muitas pessoas começam a perceber que aquele amargor leve combina com o café e torna a bebida mais satisfatória. É importante entender uma coisa desde o início: o cacau 100% não substitui remédio, não cura pressão alta, não trata diabetes e não impede doenças da memória, mas ele pode fazer parte de um conjunto de escolhas pequenas que favorecem a saúde. E depois dos 60 são justamente essas escolhas repetidas todos os dias que ajudam o corpo a envelhecer com mais equilíbrio. Então me diga nos comentários, você toma café todos os dias e já experimentou colocar cacau 100% puro no seu café? Escreva também a sua idade, porque isso me ajuda a saber para quem estou falando. E continue comigo, porque antes de falar dos benefícios, eu preciso te mostrar uma diferença que muita gente ignora: cacau 100%. Chocolate em pó e achocolatado não são a mesma coisa. E se você escolher o produto errado, pode estar colocando açúcar disfarçado no café, achando que está cuidando da saúde. Antes de falar dos benefícios, eu preciso deixar uma coisa muito clara: cacau 100%. Chocolate em pó e achocolatado não são a mesma coisa. Muita gente olha para esses produtos no mercado e pensa que todos vêm do cacau, então todos devem fazer bem. Mas não é assim. A diferença entre eles pode ser justamente a diferença entre colocar algo interessante no seu café ou apenas transformar a xícara em uma bebida doce disfarçada de saudável. O primeiro que você precisa entender é o achocolatado. Ele costuma ser o mais doce, o mais fácil de misturar e também o mais usado por crianças. O problema é que, na maioria das vezes, o ingrediente principal não é o cacau, é o açúcar. E quando o açúcar aparece em primeiro lugar na lista de ingredientes, isso significa que ele está em maior quantidade naquele produto. Então, se você coloca achocolatado no café pensando que está usando cacau, talvez esteja apenas adicionando mais açúcar à sua rotina. Agora pense em uma situação comum. A pessoa acorda, faz o café, coloca uma colher de achocolatado para dar um gostinho e ainda coloca açúcar porque acha que o café ficou forte. Depois come uma fatia de pão branco com geleia ou um biscoito doce. Pouco tempo depois, sente fome de novo, fica sonolenta ou sente aquela vontade de beliscar alguma coisa. Não é que o café fez mal. O problema foi o conjunto de escolhas que veio junto com ele. O chocolate em pó fica no meio do caminho. Alguns têm uma quantidade maior de cacau, outros têm muito açúcar misturado. Existem produtos com 30%, 50% ou até mais cacau na composição. Quanto maior a porcentagem de cacau e menor a quantidade de açúcar, melhor tende a ser a escolha. Mas ainda assim é preciso olhar o rótulo. Não basta a embalagem parecer saudável.
O que manda é a lista de ingredientes. Já o cacau 100% é diferente, ele deve ter apenas um ingrediente cacau em pó. Não precisa ter açúcar, não precisa ter aromatizante, não precisa ter gordura adicionada. O sabor é mais amargo, sim, mas é justamente esse sabor mais forte que mostra que você está usando o ingrediente de verdade, não uma mistura adoçada. E aqui está um ponto importante: o cacau 100% contém compostos naturais chamados flavonóis. Esses compostos fazem parte de um grupo de substâncias presentes em alguns alimentos de origem vegetal e são estudados por sua relação com a circulação, a saúde dos vasos sanguíneos e a proteção contra o estresse oxidativo. Isso não significa que o cacau seja remédio. Significa que, quando usado com equilíbrio, ele pode ser uma escolha melhor do que produtos cheios de açúcar. Uma forma simples de escolher no mercado é seguir 3 passos. Primeiro, procure na frente da embalagem a informação cacau 100% ou sem açúcar. Segundo, vire o pacote e leia os ingredientes. O ideal é aparecer apenas cacau em pó. Terceiro, desconfie de produtos em que açúcar, maltodextrina ou xarope aparecem logo no começo da lista. Para usar no café, você não precisa exagerar. Comece com meia colher de chá. Coloque o cacau na xícara. Adicione um pouco de café quente. Misture bem até dissolver e depois complete com o restante do café. Se você adoça muito, não precisa cortar tudo de uma vez. Reduza aos poucos. O objetivo é educar o paladar, não sofrer. Aos poucos. Muita gente percebe que o café com cacau 100% fica mais encorpado, mais aromático e menos dependente do açúcar. É uma troca simples, mas inteligente. Em vez de usar o café como porta de entrada para mais doce logo cedo, você transforma esse momento em uma escolha mais consciente. No próximo passo, eu vou te mostrar por que essa pequena mudança pode ser especialmente interessante para a circulação, para os vasos sanguíneos e para o coração depois dos 60 anos. Depois dos 60 anos, a circulação começa a exigir mais cuidado. Os vasos sanguíneos podem perder parte da elasticidade. O coração passa a trabalhar com mais esforço e a pressão pode variar com mais facilidade. Às vezes, a pessoa percebe isso em coisas simples, fica mais cansada ao subir uma escada, sente as pernas pesadas no fim do dia ou nota as mãos e os pés mais frios. É aqui que o cacau 100% pode entrar como um aliado interessante. Ele contém flavonóis, compostos naturais estudados pela relação com a saúde dos vasos sanguíneos. Esses compostos podem ajudar o organismo a produzir melhor uma substância chamada óxido nítrico, que participa do relaxamento das artérias. Quando os vasos relaxam melhor, o sangue encontra menos resistência para circular. Mas eu quero deixar isso muito claro: cacau não é remédio para pressão alta. Se você toma medicamento, não deve parar por conta própria. O que o cacau pode fazer é contribuir dentro de uma rotina mais saudável, junto com alimentação equilibrada, caminhada, sono adequado e acompanhamento médico. Uma boa forma de entender é pensar na circulação como as ruas de uma cidade. Quando as ruas estão estreitas, cheias de obstáculos e mal cuidadas, tudo demora mais para chegar ao destino. Quando estão mais livres, o movimento flui melhor. Com o sangue acontece algo parecido. Ele precisa circular bem para levar oxigênio e nutrientes ao cérebro, ao coração, aos músculos e a todos os órgãos. Por isso, melhorar pequenos hábitos diários pode fazer diferença. Se a pessoa troca um café cheio de açúcar por um café com meia colher de chá de cacau 100%, ela não está apenas mudando o sabor. Ela também está reduzindo o excesso de açúcar e adicionando compostos vegetais úteis à rotina. Essa combinação pode favorecer um cuidado mais inteligente com o coração. Outro ponto importante é que o cacau combina muito bem com o café porque deixa a bebida mais encorpada. Bom para mais. Isso pode ajudar quem sente necessidade de colocar muito açúcar para quebrar o amargo do café. Com o tempo, o paladar se adapta e a pessoa passa a gostar de sabores menos doces. O ideal é começar com pouco meia colher de chá no café da manhã. Misture bem. Observe como seu corpo reage e evite exageros. Mais quantidade não significa mais benefício. E se você tem pressão muito descontrolada, arritmia, doença cardíaca importante ou usa muitos medicamentos, converse com seu médico antes de fazer mudanças diárias na alimentação. Cuidar do coração depois dos 60 não depende de uma única atitude. Depende da soma: um pouco menos de açúcar, um pouco mais de movimento, uma noite de sono melhor, mais atenção ao que entra no prato e escolhas simples feitas com constância. O cacau 100% no café pode ser uma dessas escolhas. No próximo task, eu vou te explicar como essa mesma combinação pode ser interessante para o cérebro, a memória e a clareza mental.
Depois dos 60 anos, é comum a pessoa começar a prestar mais atenção na memória. Esquece onde deixou a chave, demora para lembrar uma palavra, entra em um cômodo e não sabe mais o que ia fazer, na maioria das vezes. Esses esquecimentos pequenos fazem parte da rotina e não significam uma doença grave. Mesmo assim, eles servem como um aviso: o cérebro também precisa de cuidado diário. O cacau 100% pode ser interessante nesse ponto, porque os flavonóis presentes nele também são estudados pela relação com a circulação cerebral. O cérebro depende muito de sangue bem oxigenado para funcionar. Quando a circulação está melhor, os neurônios recebem mais oxigênio e nutrientes, e isso favorece a atenção, a disposição mental e a clareza de pensamento. Mas é importante falar com responsabilidade. Cacau não trata Alzheimer, não reverte demência e não substitui avaliação médica. Se a perda de memória está atrapalhando a vida diária, causando confusão, repetição excessiva ou dificuldade para realizar tarefas simples, é preciso procurar um profissional. O cacau entra como apoio dentro de um estilo de vida mais saudável, não como solução única. Uma forma simples de entender é imaginar o cérebro como uma casa que precisa de boa iluminação. Se a energia chega fraca, tudo fica mais difícil de enxergar e organizar. Com o cérebro, acontece algo parecido. Ele precisa de circulação, sono, hidratação, alimentação adequada e estímulo mental para funcionar bem. O café, por causa da cafeína, já costuma dar uma sensação de alerta pela manhã. Quando você adiciona uma pequena quantidade de cacau 100%, a bebida ganha mais sabor e compostos naturais interessantes. Para muita gente, isso torna o café da manhã mais satisfatório e ajuda a começar o dia com mais presença. Só existe um cuidado: não adianta colocar cacau no café e dormir mal todas as noites. A memória depende muito do sono. Por isso, se você tem insônia ou sono leve, evite café no fim da tarde e à noite. Use essa combinação de preferência pela manhã. Também vale lembrar que o cérebro não gosta de excesso de açúcar. Um café muito adoçado pode dar energia rápida, mas depois pode vir cansaço e sonolência. Ao usar cacau 100% e reduzir o açúcar aos poucos, você cria uma bebida mais equilibrada e ensina o paladar a depender menos do doce. Cuidar da memória não começa apenas com palavras cruzadas ou suplementos caros. Começa no básico bem feito: dormir melhor, caminhar, conversar, ler, aprender coisas novas e escolher melhor o que você consome todos os dias. Então, se você quer cuidar do cérebro com pequenas atitudes, o café com cacau 100% pode ser um bom começo. Não porque ele faça milagre, mas porque ajuda você a transformar um hábito automático em um gesto de cuidado. No próximo task, eu vou te mostrar como o cacau 100% também pode ajudar quem quer reduzir o açúcar, controlar melhor a vontade de doces e melhorar a rotina metabólica. Um dos maiores problemas do café não é o café em si. O problema costuma ser o que a pessoa coloca junto com ele: açúcar, achocolatado, leite condensado, biscoito doce, pão branco com geleia. Quando isso se repete todos os dias, o corpo recebe uma carga de açúcar logo pela manhã e pode responder com mais fome, mais sonolência e mais vontade de comer doce algumas horas depois. Depois dos 60 anos, esse cuidado fica ainda mais importante. O corpo pode ter mais dificuldade para lidar com grandes quantidades de açúcar. A energia sobe rápido, mas também pode cair rápido. É por isso que algumas pessoas tomam café da manhã e, pouco tempo depois, já estão cansadas ou procurando alguma coisa para beliscar. O cacau 100% pode ajudar porque ele muda o sabor do café sem precisar adicionar açúcar. Ele deixa a bebida mais forte, mais encorpada e mais aromática. No começo, pode parecer amargo, principalmente para quem passou a vida tomando café bem doce, mas o paladar se adapta. E quando isso acontece, a pessoa começa a perceber que não precisa adoçar tanto para sentir prazer na bebida. Essa troca é simples, mas faz sentido. Em vez de colocar uma colher de achocolatado cheio de açúcar, você usa meia colher de chá de cacau puro. Em vez de tentar cortar todo o açúcar de uma vez, você reduz aos poucos. O objetivo não é sofrer, é reeducar o paladar com inteligência. Também é importante entender que o cacau não controla a diabetes sozinho. Quem tem diabetes, pré-diabetes ou usa remédios para glicose precisa continuar seguindo a orientação médica. O benefício aqui está principalmente na troca menos açúcar, mais sabor natural e uma rotina mais equilibrada. Uma sugestão prática é preparar o café com cacau 100% e observar se você consegue diminuir metade do açúcar que usava antes. Depois de alguns dias, tente reduzir mais um pouco. Para muita gente,
Essa redução gradual funciona melhor do que tentar mudar tudo de uma vez e desistir na primeira semana. Outra vantagem é que o sabor mais intenso do cacau pode deixar a bebida mais satisfatória. Isso ajuda a evitar aquela sensação de que o café não sustentou nada. Claro que o café com cacau não substitui uma refeição completa. O ideal é combinar com um café da manhã melhor, com alguma fonte de proteína, fibras e alimentos de verdade. Cuidar da rotina metabólica não depende de uma única bebida. Depende de escolhas repetidas. Menos açúcar no café, menos produtos ultraprocessados, mais comida simples, mais movimento e mais atenção aos sinais do corpo. O café com cacau 100% pode ser um primeiro passo porque é fácil, barato e encaixa em um hábito que você provavelmente já tem. E, muitas vezes, é assim que uma mudança duradoura começa, não com uma promessa enorme, mas com uma escolha pequena feita todos os dias. No próximo task, eu vou te mostrar o jeito certo de usar o cacau 100%, a quantidade ideal, os cuidados necessários e quem deve ter mais atenção antes de colocar esse hábito na rotina. Como médico, se eu pudesse te dar um conselho simples, seria este: não espere o corpo gritar para começar a cuidar dele. Depois dos 60 anos, a saúde passa a ser construída nos detalhes. Uma noite melhor de sono, uma caminhada curta, menos açúcar no café, mais atenção ao que você coloca no prato e pequenas escolhas repetidas todos os dias. O cacau 100% no café pode ser uma dessas escolhas. Não porque ele seja milagroso, mas porque pode te ajudar a transformar um hábito comum em um gesto de cuidado. Se você já toma café todas as manhãs, adicionar meia colher de chá de cacau puro, sem açúcar, pode ser uma forma simples de trazer mais sabor, reduzir a vontade de adoçar demais e incluir compostos naturais interessantes na sua rotina. Mas faça isso com bom senso. Comece com pouca quantidade. Observe como seu corpo reage e evite exageros. Se você tem gastrite forte, refluxo, insônia, doença nos rins, pressão descontrolada, diabetes ou usa medicamentos todos os dias, converse com seu médico antes de incluir esse hábito de forma regular. E preciso deixar um aviso. Muito importante: este conteúdo é apenas uma orientação educativa, baseada em materiais e informações de fontes confiáveis, para que você tenha mais conhecimento e possa conversar melhor com seu profissional de saúde. Ele não substitui consulta médica, diagnóstico, tratamento ou acompanhamento individual. Se você sente dor, falta de ar, tontura frequente, perda de memória importante, alteração de pressão, glicose alta ou qualquer sintoma persistente, procure um médico ou uma unidade de saúde. Cuidar da saúde de verdade é unir informação de qualidade com avaliação profissional. Eu sou o Dr. Theo Lins. Use o conhecimento como apoio, mas nunca abandone o cuidado médico. Sua saúde merece atenção, responsabilidade e acompanhamento adequado.